Na Era do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá AM 1420. Eu sou Edmar Almeida Bernardes, trabalhador do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. No programa de hoje, na Era do Espírito, irei falar sobre a importância da leitura e a literatura espírita. Vivemos um período de plenas transformações. As tecnologias do mundo moderno promoveram enormes mudanças, fazendo com que as pessoas deixem a leitura de lado, principalmente os jovens, que são os mais desinteressados pelos livros, possuindo vocabulário cada vez mais pobres. A leitura é essencial para a aprendizagem do ser humano, pois é através dela que podemos enriquecer nosso vocabulário, obter conhecimentos, dinamizar o raciocínio e a interpretação. Muitas pessoas dizem não ter paciência para ler um livro. No entanto, isso acontece por falta de hábito, pois se a leitura fosse um hábito, as pessoas saberiam apreciar uma boa obra literária, por exemplo. Quando falamos da importância de ler, nos atemos às leituras que instruem e edificam, por exemplo, as obras que compõem a literatura espírita. É sobre este ponto que passamos a falar, principalmente para aqueles que se iniciam ou simpatizam pelo Espiritismo, pois compreendemos que não basta irmos ao centro espírita para ouvir palestra ou para receber passe, quando estamos necessitados. É importante que nos dediquemos à leitura das obras espíritas. Como diz Viana de Carvalho, que foi um grande líder espírita, o Espiritismo é a ciência da filosofia, a filosofia da religião e a religião da ciência. Para facilitar nossos leitores a adquirir uma maior cultura espírita, recomendamos que, antes de tudo, estudemos e leiamos as obras da codificação espírita. Quem realmente quer conhecer e compreender o Espiritismo precisa estudá-lo profundamente, como toda ciência. Então, vamos falar um pouco sobre as obras básicas do Espiritismo, organizadas, comentadas e trazidas a público pelo codificador Allan Kardec. As obras básicas da codificação kardeciana são as seguintes, por ordem cronológica de publicação. O Livro dos Espíritos, lançado em Paris em 18 de abril de 1857, o Livro dos Médiuns, publicado em janeiro de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em abril de 1864, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, publicado em agosto de 1865. E a Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, lançado em janeiro de 1868. O conteúdo das obras básicas expõe e consolida os princípios e os elementos construtivos da doutrina espírita, segundo o ensino dado pelos espíritos superiores e codificado por Allan Kardec. O primeiro dos 5 livros que compõem o Pentateuco, o Livro dos Espíritos, contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. O Livro dos Espíritos contém ainda uma introdução e uma conclusão e está dividido em 4 partes, também chamados livros. A primeira parte trata das causas primárias e possui 4 capítulos: Deus, elementos gerais do universo, criação e princípio vital. A segunda trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, em 11 capítulos: Espíritos, encarnação, volta do espírito após a morte ao mundo espiritual, pluralidade das existências, vida espírita, volta do espírito à vida corporal, emancipação da alma, intervenção dos espíritos no mundo corporal, ocupações e missões dos espíritos e os 3 reinos da natureza. A terceira trata das leis morais em 11 capítulos: lei divina ou natural, adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade, perfeição moral.
A quarta trata das esperanças e consolações em 2 capítulos: penas e gozos terrenos, penas e gozos futuros. O segundo livro do Pentateuco, o Livro dos Médiuns, que apresenta no seu frontispício o subtítulo Guia dos Médiuns e dos Evocadores, contém o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Kardec diz que este livro constitui a sequência de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns está dividido em 2 partes. A primeira trata das noções preliminares e contém 4 capítulos: Existência dos Espíritos, o Maravilhoso e o Sobrenatural, Método e Sistemas. A segunda trata das manifestações espíritas em 32 capítulos. O terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, contém a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Dividido em 28 capítulos, além da introdução, o livro examina detalhadamente o ensino moral contidos nos Evangelhos, que é comentado por Kardec e por diversos instrutores do plano espiritual por meio de comunicações devidamente assinadas. Conforme é assinalado pelo codificador na introdução, esta obra não se preocupa com os atos comuns da vida de Jesus, nem com seus milagres e predições, que são objeto da última obra do Pentateuco kardeciano. O quarto livro, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, contém o exame comparado das doutrinas acerca da passagem da vida corporal à vida espiritual, das penalidades e recompensas futuras, dos anjos e demônios e das penas eternas, seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante a morte e depois dela. Este livro é dividido em 2 partes. A primeira trata da doutrina e contém 11 capítulos: o porvir e o nada, temor da morte, céu e inferno, purgatório, doutrina das penas eternas, as penas futuras segundo o Espiritismo, anjos, demônios, intervenção dos demônios nas manifestações e proibição de evocação dos mortos. A segunda parte enumera exemplos sobre o passamento e a situação dos espíritos após a morte em 8 capítulos. Passamento, espíritos felizes, espíritos em condições medianas, sofredores, suicidas, criminosos, arrependidos, endurecidos e expiações terrestres. O quinto livro do Pentateuco kardeciano, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, contém uma introdução e 3 partes. A primeira trata da Gênese e é formada por 12 capítulos. Caráter da revelação espírita, Deus, o bem e o mal, papel da ciência na Gênese, antigos e modernos sistema do mundo, unografia geral, que é a ciência que descreve e estuda os fenômenos celestes, esboço geológico da Terra, teorias sobre a formação da Terra, revolução do globo, Gênese orgânica, Gênese espiritual, Gênese mosaica. A segunda trata dos milagres e possui 3 capítulos: caracteres dos milagres, os fluidos, os milagres no Evangelho. A terceira cuida das predições e é constituída também por 3 capítulos: teoria da presciência, predições do Evangelho, os tempos são chegados. São as obras que formam os pilares da doutrina espírita, onde se encontram todos os princípios básicos da doutrina espírita organizados por Allan Kardec. Urge reconhecer que o Espiritismo é uma filosofia científica de consequências morais. Atendamos, pois, aos 3 aspectos de nossa doutrina. Agradecemos a atenção de todos, lembrando que este programa é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Na Era do Espírito.